Olá, seja bem-vinda. Quero falar com você, corretora de imóveis. Hoje eu vou compartilhar mais três ferramentas invisíveis e que de repente você, corretora, não esteja fazendo uso ou esteja fazendo uso de qualquer jeito sem nem perceber. São três ferramentas invisíveis que estão definindo o teu resultado enquanto corretora. Todos nós profissionais, tanto da área de saúde quanto advogados, engenheiros, professores, pedreiros, construtores, CEOs, deixa eu ver, o que mais? Palestrantes. Gente, todas as áreas profissionais, elas precisam dessas ferramentas, entre outras, mas essas são primordiais. E eu noto que tem muita corretora que elas se preocupam muito com financiamento, estudar muito sobre financiamento, estudar sobre funil, estudar sobre captação de lead, estudar sobre documentação, contrato. Não que isso não seja importante, mas existe um cenário de ferramentas que, se não utilizadas junto, é um combo, junto com tudo isso, elas acabam deixando dinheiro na mesa. E às vezes até sabe que tem que fazer e acaba tendo desprezo, às vezes por falta de conhecimento, às vezes tem um conhecimento, mas às vezes esse conhecimento é precário. E na maioria das vezes que eu tenho percebido é um certo desprezo mesmo. A grande maioria sabe, mas não faz. É todo mundo? Não. Tem algumas que fazem e é muito bonito de ver. Tem algumas que fazem uso, não é à toa e também, não é? Tem resultado. E resultado muito diferenciado. E eu acredito que depois que vocês tomarem ciência, já até falo para você pegar papel, caneta aí para anotar, porque depois o vídeo vai ficando lá para baixo, a gente vai gravando outros e você vai procurar e não vai encontrar. Mas antes de eu compartilhar a primeira ferramenta, se você é nova, novo, está chegando no canal agora, ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever para que você sempre possa estar recebendo conteúdos novos e possa também ter a facilidade de verificar outros, de assistir outros conteúdos por aqui. Compartilhe também com aquela corretora que você sabe que gosta de receber de informações a respeito, mas que ainda não conhece o nosso canal. E também nos ajude, né? Quando você se tornem um inscrito, inscrita no canal, o YouTube entende que o nosso conteúdo tem relevância e entrega para mais pessoas. E de certa forma você nos ajuda, porque a gente vai entender que estamos no caminho certo. Grande abraço para você. Então, vamos lá. Vamos falar então da primeira ferramenta, que é, gente, a aparência. E veja bem que eu não estou falando aqui de grife. Eu não estou falando aqui de você comprar algo afortunado. Preste bastante atenção nos detalhes, que são sempre os detalhes que fazem a diferença. Eu costumo dizer que pedra grande a gente enxerga e desvia. E o que nos derrubam são pedras pequenas. Então presta bastante atenção que são os detalhes. Detalhes fazem a grande diferença. Por detalhes, você pode estar ganhando muito bem, mas por detalhes também, pela falta do uso desses detalhes, você possa estar deixando muito dinheiro na mesa, e isso
é penoso demais. Não vale o risco, não é mesmo? Então, a primeira ferramenta é a aparência. E como é que você está cuidando da sua aparência? De que maneira que você levanta de manhã e você já se preocupa com o look, com o que você vai utilizar, né? De que maneira que você vai fazer as visitas para esse cliente, não é? Porque a primeira venda, ela acontece em menos de 7 segundos. Isso mesmo. O teu cliente, ele bate o olho, não é só o cliente, todos nós. Nós já batemos o olho, já fazemos toda uma filmagem, né? Porque isso é neurociência. A cabeça, ela já faz um ângulo, assim, um looping, né? De leitura, e eu já observo assim, nossa, se ela está bem vestida, significa que ela vende bem, ela ganha bem. Se ela ganha bem, é porque ela vende bem. Se ela vende bem, eu estou assessorado, assessorada por essa corretora, né? Então, porque ela sabe o que ela está fazendo. Isso tudo acontece muito rápido na cabeça do cliente. E aí você já tem meio caminho andado da venda feita, da venda concluída. Porque se ele não te comprar, ele não vai comprar nenhum produto que venha através de você. O cliente, primeiro, ele precisa nos comprar. A gente precisa primeiro se vender. Então, se eu faço uma boa venda de mim e o cliente tem uma boa compra de mim, qualquer produto que eu oferecer para ele vai comprar. Ela vai comprar. Eles vão adquirir. Então, não é marketing, é neurociência. Isso tudo é neurociência. Você precisa entender desses sinais, porque isso é um sinal, né? O cliente ele vai observar o tom da sua voz, ele vai observar o tom da sua roupa, ele vai observar se você está com as unhas feitas, se você está com o cabelo bem cortado, arrumado, se está com unha quebrada, se está com um retoque de raiz para fazer, se você enfim, ele vai observar tudo. Isso é assim, veloz, numa velocidade. E se existir um certo desleixo, um certo despreparo, uma certa falta de observação, de critério de você mesma antes de sair de casa, né? De se olhar um pouco mais para o espelho, maquiagem estiver borrada, alguma coisa que estiver fora, desalinhada, ele pode não saber como dizer, mas isso já vai ser o suficiente para ele pensar assim: será? Porque quebra a confiança, quebra a confiabilidade desse cliente com você. Então, o cliente ele busca sinais de segurança e profissionalismo, estabilidade, confiabilidade através de como você está se apresentando naquele momento. Então, isso tudo tem uma forte relevância. E se você não der um devido, uma devida atenção para isso, o cliente ele não vai comprar. Então, você precisa estar bem alinhado, bem alinhada diante do seu cliente, né? Você está negociando um patrimônio alto. Não é uma camiseta, você não está negociando um saquinho de pipoca no carrinho ali da esquina. Você está negociando é um sonho, é um investimento, é um risco financeiro de alguém. Então você não está vendendo qualquer coisa. Você está vendendo segurança, você está vendendo um abrigo, aonde ele vai colocar, além dele ou dela, a família, as pessoas que ele mais ama ali dentro para morar. Então, de que maneira que você vai apresentar esse imóvel? Você não está vendendo qualquer coisa. Você não está oferecendo qualquer coisa. Então, não vá de qualquer forma, não vá de qualquer jeito. Não esteja de qualquer maneira, de qualquer forma e totalmente despreparado. Precisa
se observar o tempo todo. A sua imagem, ela precisa transmitir sobriedade, ela precisa transmitir credibilidade. Então, cuide da sua imagem. Cuide de quem você é, do como que você se apresenta para esse cliente. Entenda que você é um presente para esse cliente. E um presente, ele requer uma bonita embalagem. Ele requer uma bonita apresentação. Porque se você não se apresenta adequadamente, o seu cliente ele já vai ficar na dúvida, já vai gerar um grande ponto de interrogação na cabeça dele. Sei não. Será? Será que eu devo comprar? Será que eu devo depositar meu dinheiro, meu crédito nessa pessoa? Porque ele está comprando de você, ele está comprando com você. Então, isso é fundamental. Então, não subestime o seu cliente e se vista. Não importa se você, o valor do imóvel, se ainda que seja um imóvel mais em conta, não importa o valor do imóvel, mas esteja vestida para um alto padrão. Se vista para um alto padrão. Se vista de maneira que você seja uma especialista em alto padrão, mesmo que seja vendendo Minha Casa Minha Vida, mas esteja preparada para um alto padrão. Se sinta vendendo um alto padrão. Se posicione como um alto padrão. Esteja para esse cliente como um alto padrão, porque é assim que você se merece, o seu cliente também merece o seu melhor. E quais os pontos críticos, então, a serem evitados? Veja bem, eu vou falar de assuntos polêmicos. Não é para caçar assunto, não é para caçar confusão, mas é que para que você tenha melhores resultados. Veja bem, evite deixar tatuagens muito expostas se o público for conservador. Lili, mas a tatuagem é minha, eu gosto de tatuagem e babá. Gente, isso aqui não vem ao caso. Respeito, se você gosta de tatuagem, eu respeito. Se você adora tatuagem, eu respeito. Você pagou pela tatuagem, tá tudo certo, né? Tatuagem vai continuar aí. Mas eu acho que vale a pena você cobrir essa tatuagem, não mostrar essa tatuagem, porque sim, você pode perder a venda. Se o cliente for conservador, você corre um sério risco, mais de 96% de perder a venda. Então, quer um conselho? Tape a sua tatuagem. Porque não é porque você gosta que o seu cliente é obrigado a gostar. O seu cliente, ele tá ali para ser bem tratado, para ele. Gente, a gente estica tapete vermelho para o cliente. O cliente é o nosso patrão. É ele que paga o nosso boleto. Entendeu? Então, nessa hora, não tem assunto polêmico. Então, não crie situações e de repente você pode estar perdendo vendo se você tem uma tatuagem muito grande, está exposta, muito, pode ser que você esteja perdendo vendo por conta disso e nem saiba. E nem sabe. Por quê, gente? Tatuagem é algo muito particular, é um gosto particular. E gosto se discute. Mas quem manda é o cliente. Então, se você saiu para atender um cliente e ele é conservador, você já pesquisou, vai por mim, tá? Então, cuidado. Tenha cuidado e todo cuidado depois. Outro detalhe, piercing. Se você usa aqueles tipos de piercing muito chamativo, piercing principalmente no nariz, que é um local muito, né? Enfim, gente, bastante delicado. Então, não custa nada. Você gosta de piercing, nada contra você gostar de piercing. Sensacional, tá tudo certo. Tire o piercing. Você vai atender um cliente, ele é conservador,
Tire o piercing, deixa em casa, depois você coloca. Vai ter um momento que você vai poder usar o seu piercing, tá tudo certo. Vai poder expor a sua tatuagem, tá tudo certo. Não é momento para caçar confusão. De repente você já deve. Eu conheço uma pessoa que ela tinha ou tem, mas na época ela usava um piercing de diamante aqui assim, na parte alta aqui do nariz. E ela foi fazer uma entrevista numa empresa bam, 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 conceituada. Quando ela botou o pé assim, atravessou a porta ali da recepção, da onde ela ia fazer a entrevista, dali mesmo a própria recepcionista já estava instruída, já sabia, porque a empresa tem um padrão, né? Ela já disseram para ela, olha, a vaga foi, infelizmente, né, preenchida, a gente pede desculpas e tal, mas infelizmente não vai ser possível. Por quê? Depois ela foi saber o motivo. E aí ela descobriu que essa empresa não aceitava pessoas que usassem piercing, tatuagem exposta e várias outras coisas. Então perdeu uma grande oportunidade porque tinha um piercing no buraco do nariz ali. Então, gente, você gosta de piercing? Beleza, não há problema nenhum. Tira, vai atender o seu cliente, depois você coloca, a hora que... Enfim, dado o recado, hein? Recado dado. Outra coisa, decotes, transparências, fendas ousadas, elas tiram o foco do real objetivo, do principal objetivo, que é o quê? A sua competência. A sua competência, gente, ela não passa por fendas ousadas, por decotes ousados, muito pelo contrário, né? Lili, mas eu gosto de um decote. Maravilha, não tem problema nenhum. Deixa para você usar esse decote num outro momento, numa outra ocasião, numa balada, num barzinho, enfim, no ambiente profissional, gente, não cabe. Transparência, principalmente se você vai atender casal, se você gerar ciúmes na esposa, que ela é o fator determinante de uma compra. A esposa, ela é o fator determinante. Se ela disser não quero, o marido não vai comprar. E se ela pegar antipatia, porque tá usando uma roupa transparente, ou tá usando um decote ousado demais, enfim, perdeu. Perdeu a venda, perdeu às vezes aí a meta do mês, perdeu o ganho do mês, enfim, não vai rolar. Então, toma bastante cuidado. Outro fator, isso tudo dentro da aparência ainda, hein? Outro fator, muito sério, aperto de mão. Cuidado com aperto de mão frouxo demais ou apertado demais, aqueles arrochado demais que machuca, a pessoa tem anel, machuca, né? Pode, enfim. E é deselegante, é desagradável, é desconfortante, não gera impacto emocional positivo, enfim, é deselegante, gente. É falta de educação. É isso. Eu não gosto muito de falar essa palavra, essa expressão, mas é falta de educação. E quando você pegar num aperto de mão e que você for dar um aperto de mão agradável, olhe nos olhos da pessoa, né? Já acolha, porque cuidado com o olhar também, gente, porque tem pessoas que têm um olhar ameaçador, tem um olhar que afugenta, tem um olhar que afasta, tem um olhar que assim, que despe a pessoa, que faz com que a pessoa se sinta um nada, né? Então, toma bastante cuidado com o seu olhar, treine o seu olhar em casa. Procura fazer uma pesquisa com as pessoas que conhece você sobre de que maneira que você olha, né? Tem um olhar caritativo, um olhar que acolhe, um olhar amoroso, um olhar fraterno, um olhar crístico para o seu cliente. Se você ainda não tem esse olhar, treine. Treine até ficar com esse olhar. Treine o aperto de mão. Treine o jeito que você sai. Treine o jeito que você anda. Treine o sapato que você está utilizando, se está limpo, se está bem cuidado, se não está com o bico ali, né, faltando um pedaço, arranhado, fosco, sujo. Gente, pelo amor de Deus.
Isso tudo faz parte da aparência, tá? Se você quer ter autoridade, você precisa começar pela aparência, senão você não vai conseguir ter autoridade, de maneira nenhuma, tá? Então, a autoridade é o que você diz que tem, né? Aliás, a autoridade não é o que você diz que tem, é o que o outro sente ao olhar para você. Olha que sério, né? Então, aqui fica. E olha, eu poderia ficar falando aqui mais e mais e mais e mais. Outra coisa, gente, bônus, tá? Bônus. Bônus aqui na aparência. Cuidado com calças jeans daquelas destroyed. O que esse nome está revelando, né? O que que é jeans destroyed? O que que é destroyed? É algo destruído, né? Como que você vai atender um cliente com uma roupa destruída? Como pode, né? Você vai ao cliente aos farrapos, como um mendigo, né? Uma pessoa que está ali, pelo amor de Deus. Se você tem um hábito, ah, Lili, mas eu gosto. Gente, eu já falei, gosto não se discute. Lamenta-se, né? Então, cuidado com o que você escolhe para usar para atender o teu cliente. Cuidado, porque você pode estar perdendo venda por conta disso. Isso aqui são dicas, são ferramentas invisíveis e que você pode estar perdendo venda sim, sem nem saber, sem nem se dar conta, porque você estudou demais outras coisas e está se atentando pouco para isso. Ainda que você vá atender um imóvel rural, que não seja nem na cidade, tá? Porque serve para todas as áreas. Então, não é só para a corretora do Minha Casa Minha Vida, aqui em específico é para o Minha Casa Minha Vida, mas não é só, né? Isso é válido para todos os âmbitos, para todos os âmbitos. Então, cuidado. E agora, então, nós vamos para a segunda ferramenta importante e que de repente você pode também estar perdendo vendas porque cometeu falha já na aparência e pode também estar cometendo falha nesse segundo. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, o que que você está esperando para se inscrever? Coloca o dedinho aí e já faz a sua inscrição, já se torne inscrita do canal. Já ative o sininho para que você não perca as notificações do próximo episódio, ok? E bora lá para o segundo então. A segunda ferramenta, gente, é o sorriso. É o sorriso sincero, o sorriso genuíno, o sorriso acolhedor, mas não é a gargalhada espalhafatosa, não é gargalhar diante do cliente, é sorrir. E não é sorrir também porque ele fechou a venda com você. Não. O sorriso é ali no aperto de mão, é cumprimentando o seu cliente quando ele chega. É um aperto de mão, é os olhos nos olhos do cliente, é um sorriso amigo, acolhedor, amistoso, um sorriso que cura, porque o cliente às vezes ele chega chagado, ele chega com cansado de tanto procurar um imóvel, cansado de tanto visitar, cansado às vezes de ser enrolado, cansado de ter visto mais do mesmo e ele espera que você seja diferente. Então, não dê bobeira, não pague um preço alto para deixar de ser diferente e não concluir venda, ou seja, ficar a ver navios na questão das vendas. Então, isso é muito sério. Então, o sorriso, ele abre portas, ele é o maior rapport que você pode construir, o principal rapport que você constrói com o teu cliente é através do sorriso. Porque não tem coisa mais desagradável, deselegante, horrorosa, deprimente é você encontrar com uma pessoa com cara feia, sisuda, carrancuda. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Ah, mas o fulano é sério demais. Ah, mas porque perdeu um ente querido da família. Então não vá vender, fique em casa, espere passar.
não é? Ah, eu não estou bem hoje. Ouça uma música alegre. Ouça uma música, coloca um samba, um pagode, uma coisa assim que te eleve, não é? Em casa, ou vai do serviço, se você tem carro, vai, põe dentro do teu carro já um som bem alto, ouça uma música bacana para elevar. Se você tem um cliente para atender à tarde, na hora do seu almoço, já ouça essa música, ouça de manhã, ouça na hora do almoço, ouça minutos antes de você encontrar com esse cliente. O clima tem que estar lá nas alturas. O seu cliente precisa saber que você é animada, que você tem assim a energia lá nas alturas, ainda que você esteja sofrendo. O seu cliente, ele não tem culpa e ele nem quer saber. Ele não está interessado em saber da sua dor. Ele quer resolver a dor dele. Ele quer o produto que você tem para vender. Qual é a dor dele? Resolver um problema em casa. Ele quer resolver, ele quer comprar. Então, esteja para o seu cliente. Os seus problemas não é problema do cliente. Gente, outro assunto polêmico também é ficar falando de time de futebol com o cliente. Gente, a sua preferência de time de futebol é um problema seu, não é do cliente. Não queira compartilhar isso com o cliente. Não importa o time do cliente. O cliente falou, beleza, chegou lá com a camiseta do time dele favorito, maravilha. Você não tem que ficar dizendo para ele qual é o seu time. O seu time pouco importa para ele. Você pode perder a venda, porque se ele detestar o teu time, você pode perder a venda. Então, diga que você é simpatizante e acabou. Não interessa ali naquele momento. No momento da venda, gente, o foco é no cliente. É no cliente. A preferência do cliente. Tudo para e pelo cliente. Então, isso aqui são ferramentas invisíveis e a gente perde venda brincando por, por tratar de qualquer forma, não dar, por tratar com desprezo mesmo, por desprezar tudo isso aqui que eu estou falando. Então, vale lembrar, mesmo que você já saiba, e às vezes sabe, porque saber e não fazer é ainda não saber. Você pode até saber, mas se você não está fazendo, não está adiantando nada. Você precisa aprender a colocar em prática isso daqui. Tá? O sorriso abre portas, o sorriso cura ferida, o sorriso cura chagas, né? E o cliente ele vai olhar para você e vai dizer assim: nossa, ela está sorrindo, ela está feliz de estar aqui comigo, ela está feliz de oferecer o imóvel para mim. Com certeza é um imóvel bom, com certeza é o melhor que ela tem para oferecer para mim. Ele vai sentir conforto, ele vai sentir que você gosta do que o que você faz, que você está segura aonde você está e fazendo o que você está e diante dele, oferecendo o que você está oferecendo. Então, não pague um preço alto por fazer de qualquer forma e entregar de qualquer jeito, porque o cliente percebe, o cliente não é bobo. O cliente ele faz toda uma leitura, né? Isso tudo gera confiança no cliente. O cliente ele chega temerário, ele chega temido, ele chega com várias dúvidas. E se ele chega até você e ele vê você bem arrumada, bem vestida, bem produzida, uma maquiagem suave, gostosa no rosto, com algumas bijuterias ou com um semijóia, não importa, não é? Bem trajada, com um sorriso amistoso, um aperto de mão acolhedor, um olhar amistoso, amigo, presente, presença. Meu, o cliente vai comprar com outra pessoa. Por quê? Se ele já tem ali, se isso aqui já é mais do que 60, 70, 80% da venda garantida. A contrário disso é 80, 60, 70, 75, 90% de venda perdida. O cliente, ele bate o olho, ele presta atenção em tudo, viu? Se a sua roupa tiver um furinho, se tiver faltando um botão, tiver um rasgadinho, uma bolinha assim, né? Porque foi lavado junto com outras peças dentro da máquina, a pessoa percebe. Percebe? Então toma bastante cuidado.
se preocupe em se produzir. Se preocupe com tudo isso, que tudo isso aqui é importante. Então, mas atenção, sorriso forçado é percebido como manipulação. Então tem que tomar cuidado. O cliente não é bobo. A coerência emocional, ela importa. Se a sua energia está desalinhada, o cliente sente. E ele não compra por isso. Ele pode até ir lá ver o imóvel, mas na cabeça dele, ou dela, ou do casal, já está ali. Eu vou pensar. E ele falou: eu vou pensar. Pode ter certeza que você errou em alguma coisa, em alguma ferramenta dessas aqui ou outras, você está falhando. E é por isso que ele usou o eu vou pensar. O eu vou pensar é porque tem alguma coisa que gerou dúvida. E gerou dúvida no cliente, esquece. Se ele falou eu vou pensar é porque tem dúvida, ele não, ele perdeu a confiança. E perdeu a confiança, já era. Isso é muito sério. Então, por isso, antes de atender o seu cliente, ajuste o seu estado emocional. Se olhe no espelho, levante essa moral, levante-o, né? Porque senão você não vai vender imóvel nenhum. Né? Porque afinal de contas, você não vende mesmo imóvel. Né? O que você vende? Você vende uma experiência emocional da segurança. É isso que você vende. Você não vende o imóvel. Ele compra o imóvel, mas você não vendeu o imóvel. O cliente que ele comprou, né, na cabeça dele é um imóvel, mas você não vendeu o imóvel. Você vendeu para ele uma experiência emocional, mas que tudo precisa estar alinhado. É um combo. Errou num, já era. Já era. Perdeu ali e acabou. Então, tome bastante cuidado com isso. E vamos então para a terceira ferramenta importantíssima e, porém, não menos importante que as outras anteriores. É de igual modo. A primeira é de igual modo à segunda, a segunda é de igual modo à terceira, e a terceira é de igual modo a 1 e 2. Então, não pode ter falha nisso aqui. Tem falha nisso, acabou. Tá? E se você ainda não se inscreveu, está aqui me ouvindo, criatura, e ainda não se inscreveu, tome coragem. Bota o dedinho aí, faça a sua inscrição, ative o sininho. Agora é a hora, não é? E você vai me ajudar bastante. Assim como eu contribuo conteúdos gratuitos aqui para você, vamos fazer uma corrente do bem, né? Eu contribuo com conteúdos gratuitos para você e você com o seu dedinho lindo, maravilhoso, vai ali, clica e me segue, né? Já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para que você possa, então, estar por dentro dos conteúdos, errar o mínimo possível, porque o nosso maior objetivo aqui é que você tenha resultado, é que você aumente os seus resultados, ok? Então, terceiro é elogio. Uau, o elogio precisa ser sincero, honesto. E ele não pode ser o quê? Ele não pode ser jamais físico, pessoal. Você não pode falar nada a respeito do físico do seu ou da sua cliente. Mas ele pode ser de uma forma abrangente. Né? O elogio é uma ferramenta de influência. E se você influencia o seu cliente, você tem aqui, olha, meu Deus, bem próximo ali de 90% da venda concluída. Olha, três ferramentas invisíveis, gente, e altamente importante que tem pessoas que não conseguem fazer, que não faz, que tem um desprezo por isso, né? Mas precisa ser sincero, específico, contextual, né? Evite elogio físico, não é o foco da negociação, né? Prefira elogiar as decisões do seu cliente, a visão do seu cliente,
o bom gosto do seu cliente, o planejamento do seu cliente, a forma como ele chegou até ali, né, para conversar com você, a escolha do seu cliente. Elogie essa realidade do seu cliente. Tá? Não é você ficar fazendo elogio físico do cliente. Não, isso não é a questão aqui. Tá? Então, um bom exemplo, que eu até fiz uma anotação aqui, você pode falar para o seu cliente assim: olha, você tem, ou vocês, no caso de um casal, uma leitura muito inteligente de investimento. Olha que elogio elegante, né? Olha que elogio elegante. A gente precisa ser, essa é a palavra de ordem da venda. Não importa o que você pode estar vendendo água na praia, canga na praia, qualquer coisa que você possa estar picolé na praia. Você precisa ser elegante, usar a elegância, cumprimentar com elegância, olhar com elegância, sorrir com elegância, se vestir com elegância, cumprimentar com elegância, apresentar o seu produto com elegância, não importa. Isso você vende. Ah, eu não sei ser nada disso. Treina. Tudo isso que eu tô falando aqui, ninguém nasceu pronto. Nós nascemos tosco. Toda criancinha, ela nasce tosco sem saber de nada. Nasce sem saber andar, nasce sem dente, nasce sem saber falar, sem saber comer. Depende. Ela é dependente de tudo. Sem saber se limpar, sem saber tomar banho. Aprende. Aprende. Não é? Então a gente aprende tudo. Se você quiser, você pode aprender. É só treinar. Se treinar, você fica bom. Você fica boa. Treina até se tornar. Treina até você se tornar, até você deixar de ser ignorante nessa fase. Porque o que é ser ignorante? Ignorante é tudo aquilo que nos afasta do conhecimento. Isso aqui não é pejorativo, não é para xingamento de ninguém. Ignorante é aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente tem é, é desconhecido pela gente, ou mesmo que seja conhecido, mas não foi treinado. Eu já falei que saber e não fazer é ainda não saber. Porque se você está fazendo, você tem resultado. Se você não está fazendo, você não tem resultado. E você não vai aumentar seu resultado. Não vai. Então, ignorar é um erro tático. Cuidado. Cuidado se você está ignorando. Então, dê atenção real, principalmente à esposa, se está um casal, né? Inclua a esposa na conversa. Dê mais atenção para ela do que para ele, porque você pode gerar ciúmes e gerou ciúmes, já era. Gerou ciúmes, você perdeu a venda. Que fique claro isso aqui. Não tem como você recuperar uma venda depois que você despertou ciúme na sua cliente. Cuidado com isso. Muito cuidado. Isso não é você ficar tentando manipular, né? Não adianta querer ficar manipulando uma venda, fazendo esse tipo de coisa. Né? Eu conheço pessoas que já perderam vendas assim, estava ali, na cara do gol, para fazer só, mas perdeu o pênalti feio, né? Porque acabou fazendo esse tipo de, enfim, dispensa comentários, mas toma bastante cuidado com isso, tá? E entender que a sua imagem ela precisa estar alinhada, né? A sua imagem, o jeito que você lida, o jeito que você conduz a venda, o jeito que você conduz o cliente, a forma como você conduz tudo, isso precisa estar muito alinhado com tudo. Tudo é treino, tudo tem que estar alinhado. É como você montasse um quebra-cabeça. Cada, cada ferramenta dessa é uma peça de um quebra-cabeça, que a gente vai, cada hora eu vou trazendo as pecinhas aqui, a gente vai formando um panorama, tá? Então toma bastante cuidado e entender que venda é energia alinhada à estratégia, com propósito. Venda é energia alinhada com propósito. E se isso fez sentido para você, de alguma forma, algum assunto que eu trouxe aqui fez sentido para você, despertou, acordou, você, opa, pera aí um pouquinho só, eu sabia disso aí, mas eu tô deixando.
né? Não tô. Espera aí um pouquinho só que se fez sentido para você, é mais um motivo para você então fazer a sua inscrição no canal. É mais um motivo para você compartilhar esse conteúdo com alguém. Com quantas pessoas você seria capaz de compartilhar? Quantas pessoas, assim como você, estão deixando dinheiro na mesa, não estão por não terem esse conhecimento ou se têm, não estão fazendo uso. Estão usando, é, fazendo, estão desprezando essas ferramentas fundamentais no momento da conclusão da venda. E encerrando, então, dizendo para você que nós profissionalizamos comportamentos. Deixo um beijo carinhoso no seu coração e até o nosso próximo conteúdo. Grande abraço, fique em paz.